Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Psicose, né? Psicose vai ser nosso enredo, Psicose vai ser nosso case. Eu estou falando de Psicose de 1960, do Alfred Hitchcock. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai trazer Psicose como case, como base de estudo, para que a gente possa trazer uma análise psicanalítica, né? Para que você possa ter acesso a conceitos relevantes da psicanálise. Então fica com a gente até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que se você se interessa pela psicanálise, pela psicologia, pelo comportamento humano, pela mente humana, pelo funcionamento da psique humana, então você vai se interessar por esse vídeo, tá? Lembrando que nós estamos postando o vídeo aqui toda quinta-feira às 9h05 da noite, ou seja, toda quinta-feira de 21h05 sai um vídeo novo aqui no canal, trazendo avaliações de casos reais, trazendo avaliações de filmes. E na quinta-feira passada nós tivemos um problema, né? Então se você ficou aguardando na quinta-feira passada, provavelmente você não está acompanhando o nosso Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui abaixo para você me seguir por lá, porque é lá que a gente está trazendo todas as informações relevantes, né? A quinta-feira passada, como eu falei, nós tivemos um problema e aí o vídeo não foi postado, mas foi lá que eu me comuniquei com todas as pessoas que estão seguindo o nosso canal, estão acompanhando o nosso trabalho. Então, para a gente começar logo a questão da análise do filme, eu vou trazer uma breve explicação. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo já assistiram Psicose, mas como eu também acredito que uma pequena parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo nunca viram Psicose, eu vou trazer só uma explicação básica sobre o que é o filme, né? O filme conta a história de Marion Crane, que ela trabalha com... Ela é secretária, na verdade, se eu não me engano, é secretária de um rapaz que é um agente imobiliário, né? E essa Marion Crane, logo no início do filme, você acaba percebendo que a primeira cena do filme, na verdade, é ela se encontrando num local escondido, né, num quarto de um hotel, escondida com um rapaz. Então eles querem, ela tem interesse ali, pelo que ela, logo no diálogo inicial, ela tem interesse em formalizar aquela relação, mas ele está passando por uma dificuldade financeira. Então ela acaba cometendo um roubo, né? De um valor que era para ela depositar no banco, e ela acaba fugindo da cidade numa atitude completamente irracional. Ela não pensa nas consequências, ela simplesmente vai fazendo. Só que aí ela acaba encontrando na estrada, porque ela está muito cansada, viajando vários quilômetros para encontrar com o Sam. E a Marion Crane, quando está indo de encontro ao Sam, que morava a quilômetros de distância, ela acaba cansando na estrada e ela entra para dormir, passar uma noite lá no Bates Motel, né? E lá nesse local, o motel está completamente vazio. Ela é a única hóspede, né, que está chegando, e ela conhece o Norman, que é o administrador do hotel. O Norman tem uma casa logo meio que do lado, assim, na diagonal, né? Do lado, meio para trás, assim. E aí, quando ela vai passar a primeira noite no local, ela acaba encontrando o seu fatídico destino. Então, a nossa análise vai se dar em torno da estrutura de personalidade do Norman Bates, né? Até porque esse filme tem uma coisa muito curiosa, que a Marion Crane, ela começa como sendo a atriz principal, e sendo a atriz principal, ela não deveria morrer, pela lógica do cinema. Mas aí Alfred Hitchcock traz justamente essa inovação, porque aí a atriz principal, a suposta atriz principal, acaba morrendo logo nos primeiros minutos, né, do filme. E aí do meio do filme para o final, o ator principal passa a ser o Norman Bates, não mais a Marion Crane. Mas ela participa do filme tempo suficiente para que você desenvolva uma relação de empatia com ela, né? Se envolva com a personagem. E esse foi um dos motivos pelos quais a cena do chuveiro, a famosa cena do chuveiro, né, onde Marion Crane é esfaqueada por uma senhora, essa cena ficou extremamente famosa no mundo todo, porque realmente era um momento em que chocava as pessoas, né? Como assim? Personagem principal acaba morrendo logo nos minutos iniciais, isso não faz o menor sentido. Então isso era algo que deixava o público completamente atônito. E uma informação relevante para nossa análise psicanalítica aqui é justamente o seguinte: eu estava lendo esse livro daqui, tá? Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose. Eu estava lendo esse livro e eu percebi que o Robert Bloch, né, esse filme é inspirado numa história real. Então tem existe um rapaz chamado Ed Gein, né? Algumas pessoas vão chamar de Ed Gein. O Ed Gein, ele na década de 1950, ele assassinou algumas pessoas nos Estados Unidos, né, na circunvizinhança, né, na redondeza onde ele morava. E o Ed Gein, ele foi preso anos depois pela polícia, mas quando a polícia chegou na casa dele, existia uma cena de completo terror, né? Ele tinha cometido várias atrocidades. Só pra você ter uma ideia, por exemplo, ele tomava sopa num crânio, né, de uma mulher que ele havia assassinado. Existia, por exemplo, pedaços de pessoas nas geladeiras, né?
existia um abajur que ele teria feito ali com pele humana. Por que eu estou falando sobre isso aqui, né? Para você entender o seguinte, esse caso, ele foi um caso real. Inclusive, dizem que o filme que mais se aproximou da carnificina que encontraram lá na casa do Ed Gein, que a polícia acabou encontrando lá, foi o Massacre da Serra Elétrica, que também foi inspirado nesse mesmo caso, né? Então a gente tem Psicose, a gente tem o Massacre da Serra Elétrica, nós temos o Silêncio dos Inocentes, que também foi inspirado nesse mesmo rapaz, que é o Ed Gein, e ele realmente assassinou, essa história é uma história real, ele realmente assassinou mulheres ali na região próxima onde ele morava. Isso aconteceu na década de 50, só que esse caso ele meio que se popularizou, mas nesse filme aqui, né, no filme dos bastidores de Psicose, fala como foi a questão do Robert Bloch, que é o escritor do livro Psicose. Então, como foi que se deu o processo de criação? Na verdade, ele teve um probleminha quando ele quando ele criou a personagem Norman Bates, né, com seus respectivos conflitos. Ele não tinha informações sobre o que tinham encontrado, por exemplo, na casa do Ed Gein, porque existia uma questão ética no jornalismo, que essa questão ética fazia com que os jornalistas não publicassem em detalhes a carnificina que encontraram lá. Porque os jornalistas acreditavam que era um conteúdo muito forte para a população e não era legal você ficar publicando uma carnificina assim no jornal, não era de bom tom. Você vê como muda a questão dos valores, né, de acordo com o tempo, porque isso seria um prato cheio para o jornalismo de hoje. Com certeza a gente ia ver em todos os telejornais pessoas dando detalhes e mais detalhes, apresentando fotos, espalhando fotos na internet. Algumas páginas, blogs, possivelmente conseguiriam fotos exclusivas aí para poder mostrar, mas no passado não acontecia dessa forma. As pessoas tinham um pouco de senso, sabia que aquilo não ia fazer bem para a população que estivesse consumindo o jornal. E o Robert Bloch, quando ele foi construir esse personagem, ele só pôde construir porque ele estudava Freud e ele estudava Jung, né, da psicologia analítica. Então, ele gostava de fazer esse tipo de leitura. Eu não sei se ele gostava, se era uma coisa natural dele, se realmente ele se identificava com esse tipo de conteúdo, com a psicanálise, com a psicologia analítica, ou se ele estudava isso para ajudá-lo a construir personagens. O fato é que estudar Freud ajudou ele a construir personagem. Estudar Jung ajudou ele a construir personagem, tanto é que ele elaborou esse personagem do Norman Bates, foi uma criação da cabeça dele. E depois, anos depois, ele descobriu a verdadeira história e ele percebeu determinadas semelhanças que aproximavam Norman Bates justamente do Ed Gein, que seria a história real. Inclusive, nesse livro que eu mostrei para você, conta que o Robert Bloch, depois que tomou conhecimento disso, da proximidade dos dois personagens, pelo menos na questão da personalidade, ele ficou olhando para o espelho e ficou um pouco conturbado, né? Pensando assim, como isso pôde ter saído da minha cabeça? Agora, passando para a análise acerca do Norman Bates, uma coisa só que eu preciso falar para você é o seguinte: existe o Psicose, né, de 1960, existe o Psicose 2, 3 e o 4. Se eu não me engano, no Psicose 4, já faz vários anos que eu assisti, mais ou menos uns 20 anos que eu assisti esses filmes, o Psicose 4 ele faz um retorno ao período antes desse Psicose de 1960, ou seja, antes de Marion Crane chegar no Bates Motel. E o que eu quero falar aqui é que a gente vai pegar apenas, nós vamos considerar apenas o Psicose de 1960, tá? Eu não lembro que é o conteúdo que existe lá no Psicose 4. E também não vou considerar o que tem na série Bates Motel, né? Que é inspirado justamente nesse filme Psicose. Eu não vou considerar o que tem na série. Alguém já me falou em algum momento, eu não vou lembrar quem, que essa série traria uma explicação do que teria acontecido ali antes justamente desse evento daí que aconteceu, que foi a chegada de Marion Crane, que acabou ocasionando nesse desfecho do filme. Então eu não vou considerar os conteúdos do Psicose 2, 3, 4, nem do Bates Motel, tá? Um ponto relevante para que a gente possa entender melhor como é que funciona a mente do Norman Bates fica muito evidente nos primeiros momentos em que Marion Crane acaba chegando no Bates Motel. O Norman Bates, ele parece ali se interessar um pouco, né? No início isso não fica muito evidente, mas com o passar dos minutos durante o filme, você vai percebendo que ele está interessado nela. Então ele acha uma mulher muito simpática, ele está sozinho naquele hotel e ele convida a Marion Crane para jantar com ele, né? Ele diz que vai preparar um jantar e vai trazer. Depois ele fala que não está com fome e o jantar tinha sido feito apenas para ela. E o que me chama a atenção é que ali se desenrola um diálogo, né? Alguns fragmentos de diálogos que dá para você entender mais ou menos como é que teria sido a infância do Norman Bates. É isso que a gente vai utilizar aqui como consideração base para que a gente possa entender como se formou a estrutura de personalidade do Norman Bates
para que ele tivesse a possibilidade de cometer aquilo. E a gente tem algumas considerações interessantíssimas, por isso eu volto a falar. Assista esse vídeo até o fim, que eu tenho certeza que tem informações relevantes para você, e talvez você compreenda o filme de uma outra, a partir de uma outra ótica a partir de agora. Mas o Norman Bates, nesse diálogo, né, na antessala, que fica por trás ali da recepção do hotel, o Norman Bates vai falar para Marion Crane que ele tem uma mãe, né? Então vamos considerar o seguinte, ele fala, eu vou pegar alguns fragmentos de narrativa aqui, ele fala que ele tem uma mãe, né? E que a mãe justamente teria brigado com ele porque não teria gostado. Ela tinha escutado alguma coisa nesse sentido, né? Parece que ela estava no quarto, já tinha escutado que a mãe do rapaz tinha percebido de alguma forma que ele havia se interessado pela menina, pela Marion Crane. Então eles acabam discutindo ali e depois o camarada chega com uma bandeja com alguns alimentos, algumas comidas ali que ele tinha preparado para ela, uma geleia, um pão e tal. E é nesse momento que eles vão jantar. Então eles começam a conversar, justamente a Marion Crane vai pegar muito nesse ponto, né? Que é um ponto que confronta o Norman Bates, como é que ele permite que uma outra pessoa, mesmo sendo a mãe dele, trate ele daquela forma. Então esse é um questionamento que ela faz que ele fica completamente constrangido. Agora vamos pegar mais ou menos ali numa ordem cronológica, pela ordem como as coisas foram ditas. A primeira coisa relevante que eu queria trazer para cá é quando Norman Bates ele fala um pouco da infância dele. Então ele vai dizer que o pai dele morreu quando ele tinha 5 anos de idade, tá? Então, quando o pai dele morre, ele tinha 5 anos de idade. Entendamos que ele estava ali atravessando justamente o período do complexo de Édipo, como foi proposto ali por Freud em 1905, no livro 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. É um livro que chocou muita gente, que Freud vai falar sobre a questão da sexualidade infantil. Ali naquele livro, ele traz o conceito para a psicanálise do complexo do Édipo e também traz a angústia de castração. É extremamente relevante que a gente entenda o que teria acontecido ali com Norman Bates, pelo menos como ele teria vivenciado essa questão do complexo de Édipo, para a gente entender o diagnóstico estrutural dele, né? Para a gente chegar nesse diagnóstico estrutural. Com 5 anos de idade, pelo que eu entendi, eles já moravam naquela casa. Tanto é que Norman Bates vai dizer que o pai dele deixou uma quantia em dinheiro, né, para a mãe. E nesse período daí, algo relevante que talvez tenha passado desapercebido, algo relevante acontece, que ele vai falar que a rodovia principal deixou de ser aquela que passa na frente do motel dele e passou a ser uma outra rodovia. Isso é um ponto relevante porque até então passava muito carro, era uma região possivelmente movimentada que deixou de ser movimentada. Isso coincidiu basicamente com aquele período ali em que o pai dele faleceu. Então, no caso, me parece que o Norman Bates ficou morando sozinho com a própria mãe. E aí o que me parece é que eles acabam desenvolvendo uma relação simbiótica. A gente vai chamar isso de relação simbiótica. Essa relação simbiótica é um prato cheio para a formação de uma personalidade psicótica. E daqui a pouco a gente vai entender melhor, eu vou explicar a questão da foraclusão do nome do pai, a gente vai falar um pouco sobre Lacan, fica até o fim que você vai entender tudo. Então, as informações que a gente tem 5 anos de idade, Norman está atravessando ali a questão do complexo de Édipo, angústia de castração, o pai dele acaba falecendo. Eu tenho tendências a acreditar, por exemplo, que o pai dele, mesmo antes de falecer, não era muito próximo dele e da mãe, tá? Eu tenho tendência a acreditar que eu estou falando próximo no sentido simbólico, digamos assim. Ele poderia estar na casa, ele podia trabalhar ali próximo, ele podia estar sempre presente, né, do ponto de vista físico, mas do ponto de vista simbólico, ele provavelmente era uma pessoa afastada, de forma que a relação simbiótica entre Norman e a própria mãe já estava começando a acontecer mesmo antes da morte dele. Não é porque um pai morre, por exemplo, quando a criança tem 5 anos de idade, que necessariamente aquela criança vai criar uma estrutura de personalidade psicótica. Isso depende muito da questão do real, do imaginário, né, do simbólico. No caso do Norman Bates, foi dessa forma que aconteceu, possivelmente, por isso eu tenho tendências a acreditar nisso, possivelmente porque o pai dele já estava um pouco afastado ou não era tão presente. Sabe aquele pai, por exemplo, que pode ser presente na presença física, mas não é presente na questão simbólica, por exemplo. Então, às vezes parece que o pai ou a mãe estão em casa, mas você não sente a presença deles. Parece que às vezes o filho está em casa, mas os pais não sentem a presença do filho. E tem famílias que moram num apartamento de 40, 50 metros quadrados, mas mesmo assim o pai às vezes não sabe quando o filho está em casa, o filho não sabe se o pai está em casa. Eu não consigo entender isso, mas acontece. E é essa estrutura que eu estou querendo falar, né? Essa dinâmica familiar aí. Nesse caso, me parece que o pai de Norman Bates não ocupava, a relação era simbiótica, mesmo com a presença dele. O que provavelmente intensificou
com a morte do pai. E o pai acabou deixando muito dinheiro para ela, né? Então o Norman Bates vai dizer que eles construíram um hotel. E aí veja o seguinte, nesse caso daí, eles construíram um hotel na frente de casa. É a mesma coisa que você está trabalhando em casa, por exemplo. Você está trabalhando no seu quintal. E aí logo depois a rodovia principal deixou de ser aquela e passou a ser uma outra. E ali já não tinha tanta presença de hóspede quanto antes, né? Quanto o início do motel. Isso acaba intensificando o isolamento dos dois e acaba fortalecendo, mais um outro elemento que acaba fortalecendo a relação simbiótica de ambos. Aí o Norman Bates, durante essa conversa com Marion Crane, vai trazer alguns fragmentos que me chamaram a atenção. Ele vai dizer frases mais ou menos assim: eu nasci na minha própria armadilha, é uma frase que ele vai dizer. Ele vai dizer que a mãe dele é doente da cabeça, ela é doente da cabeça e tal. É inofensiva, mas ela é doente. Quando a Marion Crane pergunta a ele por que ele teria deixado a própria mãe falar com ele daquela forma, ela tinha sido muito rude. Aí ele fala algo mais ou menos assim: às vezes quando ela fala comigo dessa forma, eu tenho vontade de amaldiçoá-la, eu tenho vontade de enfrentá-la, mas eu sei que não posso. E aí ele vai justificar dizendo que ela é uma mulher indefesa, né, que ele não tem como enfrentar ela. Na verdade, isso me parece até um mecanismo de racionalização, que é uma defesa do ego. Ele vai encontrar uma justificativa para não entender qual é o real motivo para que ele não tivesse coragem de enfrentar a mãe. Aparentemente parece ter sentido o que ele fala, mas no fundo eu não acredito nisso. Se a gente fosse considerar esse personagem como uma pessoa real, eu diria que ele até acredita nisso, mas analiticamente falando não faz muito sentido. Ele não enfrenta a mãe, ele vai justificar que é porque ela é muito sensível, né? Ela é muito frágil, ela é inofensiva, mas na verdade ele não enfrenta a mãe porque é uma relação simbiótica que se mistura e ela é completamente abusiva. Ela é uma pessoa que não dá espaço, por exemplo, para o Norman Bates ser, né? Ele tem que corresponder ao desejo dela, ele tem que corresponder à expectativa dela, e isso tudo acaba engolindo o Norman Bates, né? O Lacan tem uma analogia muito interessante nesse sentido, que ele vai dizer que o desejo da mãe é como a boca de um crocodilo que se abre e a criança estaria aqui dentro, tá? E a qualquer momento ela fecha e engole a criança por completo. Esse seria o desejo da mãe. Isso não acontece se tiver um falo, que seria um pedaço de madeira que ficaria aqui. E aí impedindo a boca do jacaré fechar. Você já deve ter visto essa cena em desenhos, né? A questão do crocodilo e um pedaço de madeira que representaria ali o falo. Esse falo parece fazer um papel importante justamente nessa quebra desse desejo da mãe que engole a criança, por exemplo. E nesse sentido, o falo também tem uma representação importante para a formação e a estrutura de personalidade da criança, mas também tem um papel importante para que a mãe não faça esse movimento de engolir e não permitir que o filho seja quem ele realmente é. Essa relação simbiótica acaba misturando, é quase como se o Norman Bates ele não entendesse que ele é um outro ser humano e que ele independe da mãe, ele não simbolizasse essa quebra, esse corte. No caso, o mecanismo de defesa de um sujeito psicótico, né, um sujeito em psicose, é justamente a foraclusão, ou forclusão, como alguns falam. Então seria a foraclusão do nome do pai, né? A foraclusão é o contrário de inclusão. É a foraclusão da simbolização do nome do pai. Quando Lacan vai trazer nome do pai, quando eu vi esse nome pela primeira vez, eu pensava que era algo do tipo assim, nome do pai me remetia sempre à questão da Igreja Católica, né? Tipo, fazer o sinal da cruz, é nome do pai, nome do filho e tal. Então eu tinha uma dificuldade logo de início de entender esse conceito, porque eu falava, pô, nome do pai, só me vem a questão do sinal da cruz e tal. Na verdade, quando Lacan fala nome do pai, ele está falando em francês, que seria algo mais ou menos do tipo nem de père. Ele vai... Isso foi traduzido no Brasil como nome do pai, mas na verdade, no francês, não dá para você saber, seria um trocadilho que ele está fazendo, não dá para você saber se seria o nome do pai que ele está falando, ou se seria o não do pai. Então, esse não do pai ou nome do pai, o Lacan quer fazer um trocadilho, e quando traz aqui isso para o Brasil, parece não ficar muito claro esse conceito. O que Lacan está querendo dizer é justamente essa quebra. É o não do pai, sabe? É a interrupção do fechamento da boca do crocodilo. É o não do pai, é o limite, é a lei. Então, o sujeito em psicose, no caso, ele tem um mecanismo de defesa que seria a foraclusão, a não simbolização dessa lei, por exemplo, dessa quebra, né? Desse nome do pai ou desse não do pai. Lembremos que na neurose o mecanismo de defesa é o recalque, na perversão o mecanismo de defesa é a denegação e na psicose o mecanismo de defesa é a foraclusão. Nesse caso aqui me parece muito claro
que é por isso que eu falei a questão do pai dele, tá entendendo? O pai dele, antes de ter falecido, o pai dele me parece que já não tinha uma representação simbólica muito forte e que a relação já era simbiótica. Possivelmente essa simbiose entre Norman e a mãe se intensificou não só com a questão da ausência do pai por causa do falecimento dele, mas também com a modificação da BR, da rodovia. E aí tem um ponto interessante que é o seguinte: quando a gente está falando o nome do pai, não necessariamente eu estou falando da presença de um pai. Primeiro que a gente está falando de função paterna, tá? Então, quando a gente está falando de função paterna ou função materna, a função materna às vezes é exercida por um homem, por exemplo, e biologicamente falando, né? E a função paterna às vezes é exercida por uma mulher, biologicamente falando também. Nesse sentido, você já responde, por exemplo, a questão de casais homossexuais. Um faria função paterna, outro faria função materna. É por isso que a gente tem que separar função materna de maternagem. Tem muita mãe, inclusive, que cuida do filho, mas não introduz um filho no simbólico. Então, quem vai fazer essa função é justamente o pai. O pai acaba fazendo a função materna e a mãe acaba fazendo a função paterna. Nesse caso aí, a gente está falando do nome do pai, ou seja, a gente está entendendo como a questão da função paterna seria o corte. Então, como é que isso se dá, por exemplo, no caso de uma mãe solteira? O pai faleceu ou o pai foi embora, alguma coisa nesse sentido. Esse corte, ele poderia vir de um trabalho em que a mãe tivesse que se afastar do filho, porque o desejo do filho é ficar próximo da mãe, mas ela não pode ficar próximo do filho justamente porque ela tem que ir para o trabalho, então tem que deixar o filho aos cuidados de alguma pessoa. Essa quebra, esse corte é justamente o trabalho da mãe. Então, nesse sentido, a gente pode entender que a questão da fora-inclusão do nome do pai se dá também pela ausência do trabalho da mãe, porque ela não trabalhava, o pai de Norman acabou deixando dinheiro para ela, e me parece que não tinha por que ela sair de casa. Inclusive, ela acaba construindo o motel na frente de casa, o que é um elemento também que é perfeito justamente para a intensificação dessa estrutura de personalidade que é a psicose, porque isso vai corroborar justamente para a estrutura da fora-inclusão. A mãe não tinha por que se separar do Norman Bates. E aí tem um ponto relevante que é o seguinte: a partir de agora a gente já vai soltar spoiler, tá? Então, se você não assistiu esse filme, tem um botãozinho aqui embaixo para salvar, e aí você pode continuar esse vídeo depois que assistir o filme. Isso se você tiver problema com spoiler. No caso, o que aconteceu de fato foi, depois de algum tempo da morte do pai, possivelmente passado alguns anos ali, a mãe do Norman acaba se casando com uma outra pessoa, um outro rapaz, um outro homem. Nesse sentido, Norman vai dizer para Marion Crane que ele acabou falecendo. Ele não fala que a mãe faleceu, ele fala que o rapaz acabou falecendo e tal, alguma coisa assim. Mas no fundo, foi o Norman Bates que, enciumado, justamente porque já tinha a fora-inclusão do nome do pai, então esse rapaz poderia representar a questão do nome do pai, que seria justamente essa quebra, né, entre Norman Bates e ela, essa quebra dessa simbiose. Mas nesse caso daí, o Norman Bates, já tendo estruturado essa questão durante o complexo de Édipo, essa fora-inclusão, ele vai e assassina o padrasto e assassina a própria mãe por ciúme. Fatalmente, a partir desse momento, o que acontece é que ele sai de uma psicose ordinária e vai para uma psicose extraordinária. No caso, ele sai do delírio e o sujeito delirante, ele não necessariamente ele alucina. Tem muita gente que você conhece que tem uma estrutura ligada à psicose, mas nunca vai alucinar. Então, ele é delirante, mas ele não alucina. Ele vive um pouco fora da realidade, mas ele não chega a ter alucinação. Nesse caso daí, o que me parece é que o Norman Bates, ele, depois que ele assassina a mãe, talvez por uma questão justamente dessa relação simbiótica que ele tinha, ele precisava, ele não tinha como aceitar essa realidade. Então ele acaba construindo uma realidade alternativa, que é típico, por exemplo, dessa estrutura da psicose, e nesse sentido ele constrói para se proteger da realidade, do que ele tinha feito. A mãe já não estava mais lá. Mas justamente pela fora-inclusão do nome do pai é que ele não vai aceitar essa realidade, ele vai construir uma outra realidade. E aí nessa outra realidade, que acaba sendo uma mentira, na verdade, uma fantasia, mas que ele entende que é uma realidade mesmo, a partir disso aqui, dessa fantasia, passa a ser a realidade dele e ele passa do delírio justamente para a alucinação. E o Lacan, o próprio Lacan, o psicanalista francês, ele vai dizer que as alucinações do sujeito que fora-incluiu o nome do pai, nessas alucinações sempre vai existir a presença da mãe invadindo as suas relações. Então é exatamente o que a gente vê. Nesse momento, Lacan ainda não tinha teorizado, né? Eu acho que ele escreveu esse livro em
1850 e alguma coisa, possivelmente Lacan ainda estava no início, né, de toda a sua teoria dos seminários e tal. E aí o Robert Bloch, que é o escritor do livro, ele não teve acesso a essa questão de Lacan, mas ele vai teorizando, construindo esse personagem do Norman Bates a partir justamente de Jung e a partir principalmente de Freud. Quando Lacan fala que nas alucinações do sujeito que for incluir o nome do pai sempre existe a presença da mãe invadindo as suas relações, a gente pode ver, por exemplo, o caso do Norman, ele ter se interessado pela Marion Crane, e ele vai entender na alucinação dele que a mãe não gostaria daquilo. Então ela vai invadir nessa alucinação, nessa fantasia que ele tem, ela vai invadir essa relação. E a partir desse momento ele acaba agindo como a mãe agiria. Até porque, como é uma relação simbiótica, eles se misturam, né? Então você percebe que existe uma facilidade da parte do Norman em entender o que sua mãe pensaria, justamente porque ele não conseguiu fazer essa quebra daí. Não existiu o nome do pai, não existiu o corte, não existiu a lei, não existiu o falo. E nesse caso do Norman Bates, além dele ter uma estrutura de personalidade ligada à psicose, ele também apresenta alguns sintomas de perversão, alguns traços ou sintomas de perversão. Como, por exemplo, o fato do Norman Bates espionar ou espiar a Marion Crane quando ela estava trocando de roupa no quarto. Isso é um sintoma de perversão, no caso ele é voyeur, né? Ele também desenvolveu sintomas de sadismo, inclusive ele até assassinou não só a Marion Crane, que não era o primeiro assassinato, no final do filme você descobre isso, mas também ele acabou assassinando o padrasto e matou a própria mãe, e depois se arrependeu, e foi daí que vem a questão da alucinação, né? A passagem da psicose ordinária para a psicose extraordinária. Mas por que eu estou falando isso? Porque nesse caso especificamente, existe uma combinação, a estrutura de personalidade, mas a questão é multifatorial. Ele também tem sintomas de perversão e toda a situação acabou levando ele a cometer esse determinado assassinato. Eu não estou querendo justificar o que ele fez, eu estou querendo explicar o que ele fez. É muito diferente. A gente está aqui fazendo uma avaliação psicanalítica, não tem qualquer emissão de juízo de valor, e deixa os seus comentários aqui abaixo para saber se eu esqueci de alguma coisa, alguma consideração que você tenha, se você gostou da nossa avaliação. Então, por gentileza, escreve aqui abaixo para eu saber que você... Deixa um comentário abaixo para eu saber que você gostou. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações, que em breve nós estamos trazendo mais algum caso para você. Eu te vejo no próximo vídeo e faça análise.